Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Michel Blume. Vamos continuar hoje, vamos dar sequência na nossa leitura comentada aqui desse livro, A Virtude da Raiva, de Alan Gandhi. Essa lição que a gente vai entrar agora é a lição número 7. Até aqui, eu acho que é uma das lições mais importantes que a gente pode ver. Essa lição se chama Eduque seus filhos sem violência. Um casal que morava perto do ashram foi um dia ver Bapuji com seu filho de 6 anos, Anil. O médico tinha dito que o menino precisava cortar radicalmente os doces, porque o açúcar o estava deixando doente. Ele gostava muito de doces e surrupiava guloseimas, ficando ainda mais doente. Depois de algumas semanas de tentativas, a mãe levou Anil ao encontro de Bapuji e pediu que ele conversasse com a criança para que parasse de comer doces. Volte daqui 2 semanas, disse o meu avô. A mãe ficou um pouco frustrada sem entender a necessidade de esperar. Quando os pais voltaram, Bapuji puxou Anil para si e sussurrou algo em seu ouvido. Eles se cumprimentaram, tocando as palmas das mãos, e a mãe ficou atônita ao ver que, depois disso, Anil passou a evitar os doces e a comer como deveria. Ele ficou mais saudável e a mãe se convenceu de que meu avô tinha realizado um milagre. Ela voltou e perguntou-lhe o que tinha feito. Não foi milagre algum, respondeu ele sorrindo. Eu precisava abrir mão dos doces antes de pedir que ele fizesse o mesmo. Quando vocês voltaram, eu disse que tinha parado de comer doce havia 2 semanas e perguntei se agora ele tentaria. Olha que interessante. É aquela questão de você só ensinar para os outros o que você faz com você mesmo. Você experimentou aquilo e aquilo é bom, aí você consegue ser honesto com os outros. Ou seja, para ser honesto com os outros, precisamos primeiramente ser honestos com nós mesmos. Geralmente, a gente consegue sentir se uma pessoa está falando a verdade ou não, se ela está sendo honesta ou não. Quando uma pessoa é muito malandra, engana todo mundo, você consegue perceber que ela está mentindo, que ela está escondendo alguma coisa, omitindo algo. Mas quando a pessoa é honesta com você, você percebe. Porque as crianças aprendem pelo exemplo e não pelo que você fala. Aquela frase de faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não faz mais sentido. Isso não ajuda nada na educação dos filhos. Então, para você ser honesto com alguém e pedir para que alguém faça algo, você tem que ser honesto com você mesmo, para que você possa transmitir essa honestidade. A gente percebe, nós temos um 6º sentido e a gente consegue perceber essas coisas. E quando você é honesto assim, você gera confiança, Esse garotinho só parou de comer doce por quê? Porque ele sentiu confiança. Mahatma Gandhi, que é o Bapuji que ele fala, Ele sentiu confiança. E por sentir confiança, ele acatou a ideia e começou a tentar também a fazer isso. O modelo de Bapuji de liderar pelo exemplo é muito eficiente e pode ser usado pelas famílias hoje em dia. Muitos pais falam em limitar o tempo dos filhos no celular, mas eles mesmos atendem ligações telefônicas ou ficam vidrados em seus smartphones quando deveriam estar dedicando tempo à família. Tem uma regra que eu coloquei em casa, não uma regra, não uma regra imposta, mas para mim mesmo, que é quando eu chegar em casa eu largar o celular. Ou eu deixo no modo avião, ou eu deixo carregando lá para o quarto e eu não dou mais atenção para o celular para que eu possa ficar com o meu filho. O celular é meu trabalho, de certa forma. Tem aqui a plataforma do YouTube, tem no Instagram, que eu sempre estou conversando com as pessoas também. E é o contato onde tem com as pessoas, muitos dos contatos onde tem com as pessoas. A gente tem o número da clínica, mas também tem o meu número pessoal. Então algumas pessoas podem me procurar nesse meio tempo, não conseguir falar comigo ou com a minha secretária, então só no dia seguinte que acontece. Não é 100% das vezes que a gente consegue largar o celular de lado e não mexer mais. Isso é normal acontecer, mas 90% do tempo é dedicado ao nosso filho. Eu fico ali com o meu filho. Imagina, eu fico o dia inteiro fora. Eu chego, ele começa a chamar papai, vem feliz, ele quer brincar, ele quer dar risada, ele quer que eu pegue ele no colo, que eu rolo no chão com ele quer brincar. Como que eu vou brigar com ele e falar, não, o pai está no celular e deixar ele de lado? Eu sei o impacto que isso vai ter na vida dele quando adulto. Se eu fizer isso, eu sei o que eu vou estar criando. Eu sei que a culpa vai ser minha dos problemas que ele tiver mais para frente. Então eu não faço isso. E tem aquela questão, a criança imita a gente. Então em casa, por exemplo, a gente gosta muito de refrigerante, eu e minha esposa. Então a gente tomava refrigerante todos os dias. Meu filho nasceu, falei, opa, peraí, vamos começar a tomar só no final de semana.
Porque agora ele não está mais querendo nem comer o que a gente dá para ele comer. Ele quer comer o que está no nosso prato. Então, automaticamente, a gente está tendo que mudar a nossa alimentação para que ele possa comer mais saudável também. Né? A gente come, eu aqui, ela na minha frente na mesa e ele come aqui na ponta da mesa, na cadeirinha dele. Então, ele não quer mais comer a comidinha dele. Ele quer comer o que está no nosso prato. Se a gente está comendo uma pizza, ele vai querer comer a pizza. Ele deixa a comida dele de lado, que antes ele comia tranquilamente. Ele vê a gente colocando refrigerante no copo, ele não quer mais tomar a aguinha dele. Ele quer tomar o refrigerante. Então a gente começou a trabalhar ali com água com gás com limão. Ele adora água com gás. Ele não tem problema ele tomar suco natural, sem açúcar. Então a gente toma suco e ele também acaba tomando suco. Por quê? Porque ele vai pegando o exemplo do que a gente está fazendo. Ele quer imitar o adulto. A criança quer imitar o adulto. Então a gente tem que cuidar disso. E outro ponto importante aqui, muitos pais acabam tratando os filhos como eu pago as suas contas e você vai fazer o que eu quiser. E se o filho desobedece, não faz o que ele quer, ele parte para a agressão, ele vai para a violência. Que o capítulo desse livro trata, né? Pensa bem comigo. A criança, qual que é a mensagem que ela vai entender? O dinheiro é poder. Quem paga as contas pode partir para a violência. Ele está no direito dele, porque ele paga as contas, ele tem o dinheiro, ele é o dono da casa. Então agora imagina essa criança crescer desse jeito. Quando esse rapaz for adulto, quando essa criança for se tornar um adulto, na casa dele, por exemplo, vamos supor que só ele trabalha ou que ele ganha mais dinheiro do que a mulher dele. O que vai acontecer nesse período é que ele vai achar que ele manda na mulher dele. E se ela o desobedece, não faz o que ele quer, ele pode partir para a agressão para cima dela. É isso que o pai estava querendo ensinar para o filho. Quando ele estava lá fazendo bagunça, o pai estava cansado e o pai simplesmente foi lá e bateu nele. Era isso que o pai queria ensinar? Não, o pai queria sossego, o pai queria ensinar que o pai está cansado e quer ficar um pouco quieto. Então, faz menos barulho, faz menos bagunça, brinca com outra coisa que não faça tanto barulho. É isso que o pai queria ensinar. Mas a lição aprendida foi totalmente diferente. Nós temos que separar intenção de interpretação. A intenção dos pais pode ser uma. E a gente tem que tomar muito cuidado da forma como a gente faz isso. Porque o que aparece, o que é mais visível, são as atitudes que a gente tem. A intenção é nossa, ela é escondida, mas o que é mais visto são as atitudes. E a criança vai aprender, a princípio, pelas suas atitudes. A atitude não é boa, a criança aprendeu e vai ter uma interpretação diferente diante daquilo ali. A gente tem que cuidar muito da forma que a gente trata os nossos filhos. Hoje os psicólogos sabem que as crianças que apanham são mais propensas a se tornar violentas no futuro. Minha experiência confirma essa realidade. Quando saía da sala da irmã Regis com a pele ardendo por causa de sua vara, eu me sentia impotente e com raiva, e tudo o que queria era bater em alguém. Um adulto que bate numa criança estabelece um ciclo desnecessário de violência. Irmã Regis é uma irmã que ele contou da história, aqui agora, de ele e a irmã dele, o Arun Gandhi, e a irmã dele iam para uma escola que ficava a 29 quilômetros de onde eles moravam. Eles tinham que pegar ônibus, tinham que pegar trem, tinham que andar a pé em lugares totalmente tortuosos e eles acabavam chegando atrasados na escola. E a irmã Regis era ali a diretora da escola que quem chegava atrasado tinha que passar pela sala dela para apanhar. E justamente para isso, simplesmente para tomar uma surra de vara para poder ir para a aula. E ele disse que basicamente todos os dias ele chegava atrasado porque o ônibus atrasava ou o trem atrasava. Não dependia 100% deles. Então os dois apanhavam. É aí que ele comenta sobre ela aqui, que ele se tornava um adulto simplesmente com raiva. Lembra que o que você faz com a criança vai determinar a emoção da criança. Se você fizer a criança sentir raiva, porque é injusto, né? A irmã Regis, do que ele conta na história, sabia que ele pegava trem, que ele pegava ônibus e que esses meios de locomoção que atrasavam não era culpa dele ou da irmã dele. Eles não ficavam dormindo até mais tarde. Então, se ela sabia, abre uma exceção, não vem bater em mim, porque não vai adiantar nada, isso não vai me educar. Tá vendo que a intenção dela é querer educar por meio da violência. Porque ela não conseguia educar. Ela fazia com que eles se sentissem humilhados, frustrados, o que dava raiva dentro deles. Anos depois,
Ao conduzir um workshop para professores em Memphis, fiquei chocado quando um após o outro insistiu que o melhor meio de disciplinar as crianças era a palmatória ou outros castigos físicos. Uma professora explicou que, depois de bater o suficiente nas crianças de sua turma, elas aprendiam a temê-la, e então bastava um olhar para se comportarem. Ela podia até sentir orgulho de sua abordagem, porém, da mesma forma que a irmã Regis, os resultados a longo prazo só podiam ser nocivos. Nós temos alguns problemas com isso daqui, tá? Problemas muito sérios com isso daqui. Primeiro, as pessoas querem ser respeitadas, os professores querem ser respeitados aqui, nesse caso, mas estão fazendo com que as crianças temam ela. Temer, ter medo, não é respeitar. Já começa por aí. Tá? As crianças passam a tomar decisões na vida delas pelo medo. Medo da punição. Não simplesmente por compreensão e amor. Você compreende? A sociedade hoje está assim por quê? Né? Como eu falei em outro vídeo, o rapaz lá não vai furar o sinal por amor. Por amor a ele mesmo, a própria vida, por amor a quem está no carro com ele, por amor ao próximo que pode estar atravessando ali no sinal verde e ele está furando o semáforo e ele vai simplesmente bater no carro e machucar alguém. Ele não está tomando essa decisão de furar o semáforo por amor. Ele toma a decisão de não furar o semáforo por medo. Medo da multa. Medo do que pode me afetar no financeiro, no meu bolso. Entende que a sociedade toda precisa ter uma punição para manter a ordem das coisas? E é o que está acontecendo aqui. Eu tenho que temer para que eu possa respeitar o outro. Não, isso não é respeito, isso é simplesmente medo. As pessoas estão deixando de agir por amor para agir pela dor. Somos nós que estamos fazendo isso, tá? Nossos avós, nossos pais, nós agora com nossas crianças podemos mudar isso. Começar a mudar, né? Porque não vai mudar em uma geração. Podemos começar a mudar. Então já começa por aí. Temer não é respeitar. E segundo, se a gente aprende que para manter uma ordem a gente precisa de violência, onde que as coisas vão parar? Até porque a interpretação do que é uma ordem das coisas é diferente de uma pessoa para outra. Então imagina onde nós vamos parar desse jeito. Eu sei que eu tenho o direito de que se as coisas forem para ser organizadas, eu posso violentar alguém, eu posso agredir alguém. Depois as pessoas vão me respeitar. Não, elas não estão respeitando. Elas estão com medo da punição. Isso só vai gerar raiva e raiva e raiva dentro delas. Esse tipo de prática permite que professores, diretores e outros adultos em posição de autoridade descontem as próprias frustrações em crianças indefesas. Pais e professores só recorrem ao espancamento quando são fracos demais para lidar com formas melhores e mais sofisticadas de ensinar aos filhos o que é certo ou errado. Agora imagina se todos os adultos aprendessem a lidar com suas próprias frustrações. Se todos os adultos aprendessem a buscar autoconhecimento, a se conhecerem, a aceitar suas dores, suas imperfeições e buscar corrigi-las. E buscar aceitar essas dores para que possa corrigi-las. Imagina onde que o mundo estaria caminhando de maneira bem melhor. Não é? Porque é justamente isso que ele falou aqui. Descontar suas próprias frustrações às crianças. Então, eu posso fazer isso com a criança porque eu sou mais forte, porque eu sou adulto, porque eu sei mais das coisas, porque eu tenho mais experiência de vida, porque... Calma aí, não é esse o caminho não. Não é esse o caminho não. É o que ele fala aqui. Recorrem ao espancamento quando são fracos demais para lidar com formas melhores e mais sofisticadas de ensinar aos filhos o que é certo e o que é errado. Você agredir, você não vai estar ensinando o que é certo e o que é errado. Alguma vez ou outra, talvez possa dar certo, mas não é regra, é exceção. Não é regra, é exceção. Então a gente tem que parar para pensar qual que é a melhor forma de ensinar o que é certo e errado. Eu te dou uma dica já. Explica o porquê deve ser dessa forma. Fiquei chocado ao saber que um pai que cortou o cabelo da filha de 13 anos para puni-la por ter enviado fotos sensuais para um garoto da escola. O próprio pai filmou a filha tremendo enquanto era provocada por ele. Valeu a pena? Ele perguntava. O vídeo acabou indo parar no YouTube. Pouco tempo depois, a garota pulou de uma ponte e se matou. Imagina, ele está querendo
ensinar ela por meio da punição. Ele humilhou ela por causa disso, porque o vídeo foi parar no YouTube. Com certeza as pessoas em volta ficaram rindo dela, ficaram humilhando ainda mais ela, e fez com que ela chegasse ao ponto de tirar a própria vida. Imagina agora como esse pai não vai viver. Imagina a consciência desse pai de ter feito isso. Talvez ele se pergunte agora se valeu a pena, né, tentar ensinar a filha desse jeito. Como você ensinaria a tua filha? O que seria o mais ideal? Não acho que seria sentar, conversar, explicar as consequências que ela pode ter em relação a isso. Explicar para ela, né, o que ela falou foi enviar fotos sensuais para um garoto da escola. Será que ela não pensou que essas fotos poderiam se espalhar e ela se sentir humilhada? Será que o pai não poderia mostrar esse lado? Será que o pai não poderia mostrar que foto sensual não é para uma criança de 13 anos? Que ela poderia esperar um tempo para poder fazer isso? Que ela ainda iria namorar? Que ela ainda iria ter um marido? Para que ela possa se sentir sensual? E primeiro, se a menina está fazendo isso para que ela possa receber um elogio, para que ela possa se sentir um pouquinho amada pelas pessoas e acolhida pelas pessoas, porque se uma pessoa manda uma foto sensual para outra, é para que a outra possa elogiá-la. Então já começa aí, essa criança ela não se sente amada, não se sente acolhida, aonde? No berço, pelos pais. Então já começou errado. Então a culpa de ela estar fazendo isso é de quem? Será que não é do pai? Será que não é da mãe? Ah não, mas eu faço tudo certo, eu ensino minha filha, eu ensino meu filho. Mas veja a forma como você está fazendo isso. A intenção, lembra de separar a intenção da interpretação da criança. A atitude vale mais do que a intenção nesse caso, para a criança perceber como as coisas estão sendo feitas. Se é com respeito, se é com amor. Vamos acalmar, vamos olhar para a gente, para que a gente possa transmitir isso para as crianças. Numa abordagem não violenta, pais e filhos tentam chegar a um consenso e procuram razões para se apoiarem mutuamente. Assim, os pais aceitam que as falhas dos filhos provavelmente são resultantes de suas próprias falhas. Maravilha, o que eu falei agora. Se a criança está falhando aqui, é porque ela aprendeu isso em algum momento da vida dela. Geralmente esse momento é quando? De 0 a 8 anos de idade. Né? Eu já expliquei que o nosso córtex pré-frontal, nosso cérebro aqui atrás da testa, não está 100% desenvolvido até 7, 8, 9 anos às vezes. É como se a gente não tivesse o nosso filtro do que a gente aceita ou não. Então a criança é uma esponja, ela absorve tudo. Então o que ela vê, o que ela ouve, as experiências que ela tem na vida, ela absorve e isso vai programando o padrão de vida, de comportamento, de visão de mundo dela. Então, nesse período da vida, com quem que ela está? Me fala. Está com você, que é pai, está com você, que é mãe. Está aprendendo com você, está te imitando. Então, são resultantes de suas próprias falhas. As falhas dos filhos resultantes das próprias falhas dos pais. Não 100%, mas a grande maioria. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito desse período e focar. Nesse período a gente tem que estar muito em cima dos nossos filhos para que a gente possa entregar amor e mostrar para eles qual que é o caminho mais certo de se viver a vida com amor, com compaixão, com empatia. Aqui Arun Gandhi conta uma história bem interessante. Ele saiu com o pai dele de carro. Então o que o Arun Gandhi tinha que fazer? Deixar o pai dele numa conferência que ele sairia às 17 horas e Arun Gandhi ia resolver as coisas com o carro na oficina. Tá? Ele tinha que buscar o pai dele às 17. O que ele fez? Ele deixou o carro na oficina e foi assistir filme. Ele se perdeu no tempo, ele assistiu 2 filmes. Ele acabou aproveitando lá outra sessão do cinema e tudo, acabou assistindo 2 filmes. Nisso ele perdeu a hora. Ele se perdeu ali no filme. E ele só conseguiu buscar o pai dele 6 horas. O pai dele perguntou onde que ele estava. O pai dele muito preocupado. E ele pegou e falou que o carro não tinha ficado pronto e acabou atrasando. O pai dele ficou triste e falou: não foi isso que me disseram na oficina. Estou muito triste que eu falhei como pai com você porque você está mentindo para mim. Como punição, eu vou caminhar até em casa. Então ele desceu do carro e caminhou. Foram 6 horas. E Arun Gandhi fala: eu não me sentia culpado, eu não me sentia humilhado, assim como se meu pai tivesse me agredido, eu me sentia culpado. É muito interessante essa história, né, para a gente parar para pensar a forma como ele está educando o filho. Ele não bateu no filho dele, que é Arun Gandhi, o autor do livro, porque ele mentiu. Ele está se punindo pelo erro do filho,
para o filho sentir esse peso. É bem interessante, daí a gente entra nessa parte. Se meu pai simplesmente tivesse me punido, tenho certeza que teria me sentido humilhado, não culpado. E a humilhação teria levado à desobediência e à vingança, ou ao desejo de machucar outra pessoa. Ao usar um método não violento que aprendera com Bapudi, meu pai me tornou seu parceiro tanto no problema quanto na necessidade de corrigi-lo. O impacto de algo assim é forte e duradouro e alcança resultados mais positivos do que as abordagens coercitivas ou violentas. O método de Bapudi ajuda os pais a atingirem seu objetivo de criar filhos comprometidos, confiantes e emocionalmente inteligentes. Olha a diferença do tipo de educação que ele teve. A punição, se eu faço errado, eu sou punido, eu apanho, vai me gerar raiva, raiva e raiva. Nossa, que injusto, eu só apanho, tudo que eu faço é errado. Ou não, eu estou mostrando qual que é o caminho certo, eu estou fazendo com que haja compreensão do meu filho do porquê que aquilo ali é errado. Você que é o responsável por mostrar para o seu filho o que é certo e o que é errado no mundo. Como que você está fazendo isso? Só simplesmente eu bato em você e não explico nada? Como assim? Vai me gerar raiva, frustração. As crianças se desenvolvem de forma saudável quando são respeitadas e veem que os adultos não lhes pedem que façam algo que eles mesmos nunca fariam. O objetivo é transformar nossas crianças em pessoas bondosas e fortes e que não se tornam vítimas do mau comportamento de outras crianças. O noticiário está repleto de imagens de crianças brigando enquanto os outros gravam a ação com seus celulares. Bapudi não perguntaria o que está acontecendo com nossas crianças, porque a resposta estaria clara. Não podemos culpar as crianças por serem cruéis e indiferentes se não mostramos a elas os valores positivos. Se você escreve, por exemplo, no YouTube, briga na escola, você vai ver muita coisa de pessoas dando risada, o amigo está lá no chão, ou às vezes a menina está lá apanhando no chão, sendo chutada no chão, e todo mundo dando risada, e é uma festa, parece. Eu acho muito absurdo, é muito feio isso. E aí vem aquela lei do mais forte, né? Aquela coisa animalesca, primitiva e parte para agressão e tudo mais. Será que a gente está ensinando errado? Com certeza, com certeza. Isso veio faz muito tempo, não é de agora. Isso vem diante dos nossos bisavós, mostrando que a violência é a resposta para educar, a tal da palmatória, mas não concordo, não é bem assim que funciona. Geralmente, quando o nosso filho faz alguma coisa errada, você sente a raiva, você pode até sentir a raiva, mas você pode ter controle dessa raiva também. Você tem que ter controle dessa raiva, senão você vai passar ela para frente. Aí o seu filho vai sentir raiva, aí o seu neto vai sentir raiva, você vai passando isso de geração em geração. Por isso que eu falo tanto que nós temos que cuidar de nós mesmos para que nós possamos cuidar dos outros também. Primeiro passo é você cuidar de você para que você possa cuidar do outro. É aquela questão do avião, você vai colocar a máscara primeiro em você para depois você colocar no outro. Um futuro bom, se você parar para pensar, um bom futuro para o mundo, né? Que todo mundo fala que as crianças são o futuro da humanidade, desde que os adultos as ensinem. Desde que os adultos cumpram o seu papel, busquem autoconhecimento, discernimento de suas dores, de suas feridas, para que não passe isso para frente. Não adianta você falar as crianças são o futuro da humanidade, é o futuro do mundo, e joga a responsabilidade 100% nelas, se vira, se nós não estamos fazendo a nossa parte. Os pais compram roupas da moda e os brinquedos mais modernos para os filhos, mas as crianças sempre querem mais, então eles reclamam que elas são ingratas. Muitas crianças vivem em sua bolha de privilégio, nunca veem outros tipos de vida. Como podem valorizar tudo que têm se não dispõem de critérios de comparação? A gratidão surge quando você pode ver o lugar que ocupa no mundo. É melhor para todos quando nos sentimos conectados uns com os outros. Isso te ajuda até na tua questão emocional. A gratidão é algo que eu pratico todos os dias. A gratidão faz muito bem. Pode ter dado tudo errado no dia. Mas lembra que o errado é uma interpretação do que eu planejei para o meu dia e as coisas não aconteceram de acordo com o meu planejamento. Quer dizer que foi errado o meu dia? Não, só não aconteceu conforme o meu planejamento. Mas ainda assim, eu tenho saúde, eu tenho minha casa, eu tenho minha cama para dormir. Eu tenho um chuveiro com uma água quentinha para poder tomar um banho. Eu tenho um alimento na mesa que nunca me faltou. Será que eu não posso ser grato por isso? Com certeza a gente pode. São coisas que são tão rotineiras que a gente acaba
fica na cegueira, né? A gente esquece do tão privilegiado que nós somos quando nós temos tudo, tudo, tudo. Por isso que ele fala, a gratidão surge quando você pode ver o lugar que ocupa no mundo. Dá uma volta nos bairros mais pobres da tua cidade. Dá uma volta. Eu lembro que quando eu era moleque, bem moleque, adolescente, eu tinha um amigo, esse amigo meu, ele comprou um tênis, que ele andava de skate, eu andava de skate na época. Esse amigo meu comprou um tênis lá, de skatista e tudo, pagou uma fortuna. O que aconteceu é que eu peguei e pedi um daquele lá pro meu pai também. Falei, pai, eu quero um tênis igual aquele ali. Meu pai falou, tudo bem, então arranje um emprego, trabalhe e compre. Por quê? Porque meu pai sabia que eu não queria o tênis, eu só queria me igualar ao meu amigo. Ai, que cabeça de adolescente besta, né? Então, a maioria dos adolescentes age assim, querendo se igualar ao grupo. Mas a gente tem que ocupar o nosso lugar. Quando eu trabalhei uma época vendendo linha telefônica. Então eu saía de porta em porta, batendo palma, apresentando os planos e tudo mais. Nossa, isso faz muito tempo, acho que faz pelo menos uns 18 anos, aí faz bastante tempo. O que acontecia? A gente ia em muito bairro pobre, mas pobre assim, muito pobre. E eu via ali uma realidade que não fazia parte da minha realidade. Aí eu vi o tanto que eu tenho. Ali eu consegui ver o tanto de coisas boas que eu tenho na minha vida quando eu comecei a ver aquilo ali. Crianças, sabe, casa, por exemplo, sem janela, só tinha o buraco da janela. Imagina aquela ali num dia de chuva, casa sem reboco, muitas delas sem telhado, só com lona por cima. E tinha casas ali com... Você via criança brincando ali na terra com uma tipo caixinha de remédio, como se fosse um carrinho. Sabe, essas coisas assim foram cortando meu coração. Falando, nossa, eu não posso ser ingrato jamais pelas coisas que eu tenho. Jamais. Tenho que agradecer muito por tudo que eu tenho. Nunca me faltou o pão na mesa. Por mais que eu passei por algumas dificuldades, não era essa dificuldade que eu passei. Não era. Então, é muito bom a gente fazer isso. Se você está percebendo a sua vida como ruim, sério, pega o carro, moto, bicicleta, o que você tiver, e dá uma volta no bairro mais pobre da sua cidade, reparando nas pessoas, nas moradias, nos brinquedos. Faz isso, que você vai começar a perceber o tanto que você tem. Aí você começa a praticar gratidão com mais amor, principalmente criando empatia por essas pessoas. Para mim, estava claro que as crianças precisavam de um modelo não violento para resolver problemas. Algo que não estavam aprendendo com os adultos. O primeiro curso que organizei foi numa escola de ensino fundamental. As crianças ficaram animadas com a oportunidade de se tornarem mediadoras dos colegas. Expliquei que a missão delas era fazer com que duas pessoas com opiniões diferentes fossem a um local neutro, onde pudessem se sentar uma diante da outra com um mediador entre elas. O mediador tinha que conduzir a conversa de acordo com determinadas regras, garantindo que cada pessoa falasse sem raiva e ouvisse com atenção antes de responder. Diálogo, respeito ao ponto de vista, compreensão da história de vida, do aprendizado de vida que a outra pessoa teve. Aprendizado. Com certeza você vai aprender fazendo isso. Amor ao próximo, empatia. Olha o tanto de coisas que um exercício desse não leva você a aprender a desenvolver. Quando que você fez isso? Numa briga com seu cônjuge. Quando você não fez isso? Brigou com o marido, com a esposa? Senta e conversa. Com o seu filho? Senta e conversa. Entenda o ponto de vista do outro. É muito legal esse exercício porque a gente confronta nossas próprias crenças, né? Eu vejo o mundo desse jeito por causa dos meus aprendizados de vida. Como que eu posso ver o mundo de forma diferente agora? Vendo o ponto de vista de outra pessoa? Olha que interessante. Bonito, né? Então, é muito legal esse exercício. Eu acho que é um exercício que todo mundo poderia fazer. Todo mundo poderia fazer. Inclusive nas escolas. Muitas pessoas fazem testamento para distribuir sua herança material. O dinheiro, a casa ou o anel de diamante que queremos passar para a próxima geração. Mas qual herança ética deixamos? Nosso estilo de educar e a forma como oferecemos ou negamos nosso amor ecoam por gerações. É o que eu tenho dito, né? Então isso não vem de agora, mas a gente vem lá de trás.
Nós não temos culpa das nossas dores emocionais que nós aprendemos quando crianças. Mas a partir do momento que temos consciência delas, nós temos responsabilidade de tratá-las para que a gente não passe elas para frente. Nós podemos criar duas correntes, né? Uma corrente de bem e uma corrente de mal. Talvez não seja exagerado dizer que o destino de milhões pode depender do amor ou da raiva que transmitimos aos nossos filhos. Parou para pensar nisso? Como você educa seu filho hoje é como o mundo vai estar amanhã. Isso é fato. A gente tem que parar para analisar, fazer uma análise muito, não superficial não, uma análise muito profunda em relação a como estamos ensinando os nossos filhos a tratarem as outras pessoas, a tratar a comida, a tratar os animais, a tratar o dinheiro, inclusive. Como que nossos filhos estão aprendendo isso? De forma de impor a sua opinião e brigar com raiva e agressão? Ou não? Tudo com mais calma, com mais compreensão em relação ao outro. Muitos pais hoje em dia são bons em falar que amam os filhos, mas os pais de Bapudi demonstravam seu amor incondicional sem usar essas palavras. É o que eu falei, né? O que você diz é uma coisa, o que você faz é outra coisa. A criança vai perceber o que você faz e não o que você diz. O que você diz vai passar batido se você fizer diferente. Se não houver congruência entre palavra e ação, a ação vai sempre permanecer. Tá? Meu pai sempre dizia que me amava, mas ele me agredia. Né? Já contei uma história aqui no documentário chamado Human, onde tem um rapaz que fala que ele aprendeu o que é amor com o padrasto dele, que espancava ele e falava: isso vai doer mais em mim do que em você, porque eu te amo. Só faço isso porque eu te amo. Só te espanco porque eu te amo. Ele se tornou uma pessoa violenta, estava preso, prisão perpétua, porque tinha assassinado uma criança e uma mulher. Por quê? Porque ele aprendeu que o amor era aquilo ali. E ele fala no vídeo desse documentário que o amor, ele mensurava o amor que os outros sentiam por ele, pelo tanto de dor que eles conseguiam aguentar. Será que é isso o caminho? Né? O que ele aprendeu? Ele pode não ter culpa, mas ele tem responsabilidade em cima disso. Então o mundo que nós estamos criando depende muito de nós mesmos. Nem sempre entendemos quão profundamente nossas atitudes afetam nossos filhos. Eles percebem nosso amor, assim como nossa distração, e assimilam as lições que ensinamos em nossas ações do dia a dia. Se você é pai ou mãe, que exemplos vão reaparecer na vida e nas experiências de seus filhos mais tarde? Ou, se você apenas tem pai e mãe, de que lições transmitidas pelos seus pais você deseja se libertar agora? Às vezes reproduzimos inadvertidamente a violência e a humilhação a que fomos submetidos quando crianças. Uma herança nociva que precisa chegar ao fim. É preciso fazer um esforço consciente para educar nossos filhos de forma não violenta e dar esse presente a eles e ao mundo. Repara essa questão de passar para frente, passar para frente, passar para frente. Ele está falando bastante disso, né? O que você não quer que o seu filho faça no futuro? O que é que você não quer mais fazer que você aprendeu com seus pais? Do que é que você quer se libertar? A minha terapia trata muito disso, né? Dessas dores emocionais que aprenderam até com os pais, com o ex-marido, ex-namorado, mas os pais geralmente estão envolvidos também. Porque no início da nossa vida, como eu disse, é muito importante nossos aprendizados. Então nós temos que sair do automático, que é o que ele fala nesse final aqui. Um esforço consciente para educar nossos filhos. Sair do automático e começar a tratar eles de forma consciente. Sai do automático. Sai do se ele faz alguma coisa, se ele faz alguma coisa errada, eu grito. Se ele faz alguma coisa errada, eu brigo, eu belisco, Pera aí. Você não está criando ele certo. Você não está nem criando, nem educando. Você está só alimentando ele. Saia do automático. Seu filho merece que você esteja consciente da educação dele. Quando os pais fazem tudo ao seu alcance e os problemas persistem, eles têm que se perdoar. A natureza às vezes cria um temperamento negativo, independentemente da maneira zelosa e honrada com que criamos nossos filhos. Aí entra naquela parte que eu falei, que muitas vezes é culpa dos pais, mas não todas. Tá? Lembra que eu falei da questão da regra e da exceção. Quando os pais fazem tudo que está ao seu alcance, os pais estão ali na não violência, os pais estão ali entregando amor, estão conversando, estão colocando até um mediador no meio, estão mostrando pontos de vista, estão mostrando o que é certo ou errado, sem violência, sem bater, sem raiva. E mesmo assim, a natureza cria um temperamento negativo, independente da maneira zelosa e honrada que criamos nossos filhos. Os pais têm que se perdoar. O auto-perdão é uma coisa que eu trabalho muito aqui. Porque os pais, eles muitas vezes
são muito bondosos e fizeram tudo certo. Fizeram tudo que estava ao alcance deles. Mas eles se culpam muito pelo que os filhos estão fazendo de mal hoje. A gente tem que saber mensurar esse limite, né? Até onde eu errei, mas até onde eu pude ir. Você deixar isso para os seus filhos. É o que eu digo, você, com as suas dores hoje, você não tem culpa, mas você tem responsabilidade diante delas. Trate-as. Seu filho, quando adulto, ele pode não ter tido culpa, mas ele tem responsabilidade de se cuidar e quebrar essa corrente de mal para não passar para outra geração. Né? Todo mundo tem sua própria responsabilidade. O auto-perdão é extremamente importante porque quando você não se perdoa, você sente a culpa. E a culpa ela é muito traiçoeira, digamos assim. A culpa ela vem com algo chamado autopunição. Eu preciso me punir por causa dessa culpa que eu estou sentindo. Então a gente começa a trabalhar auto-perdão, você deixa de se punir, você deixa de se fazer mal. E isso é muito importante. Bapudi uma vez me contou uma história de um dos livros sagrados indianos sobre um rei que tinha enviado seu filho único para o mundo, para que ele obtivesse educação. Quando voltou, o garoto estava certo de que sabia tudo e que era mais sábio do que as outras pessoas. Mas o rei não tinha tanta certeza. Você aprendeu a conhecer o que é desconhecido e a sondar o insondável? Perguntou o rei. Não, isso não é possível, replicou o filho. O rei pediu que ele fosse à cozinha e pegasse um figo. Quando ele voltou com a fruta, o rei a cortou no meio. Ambos olharam para as muitas sementes do figo. Corte uma dessas sementes ao meio e me diga o que encontrou, pediu o rei. O garoto tentou cortar a semente, mas ela era tão pequena que escorregava. Não há nada aqui, disse. O rei assentiu com a cabeça, concordando. Do que você considera nada, nasce uma árvore imensa. Esse nada é a semente da vida. Quando você aprender o que esse nada é, sua educação estará completa. Ou seja, a ignorância que nós temos diante de coisas que nós achamos que são nada, mas na verdade são tudo. Não é? Com essa pequena história a gente finaliza essa lição número 7, que eu acho que é muito importante, principalmente para quem é pai, para quem é mãe, para compreender para qual caminho você está deixando seus filhos irem, para que eles possam tornar o mundo um lugar melhor. Começa com a gente. A gente não pode jogar a responsabilidade 100% nos outros. Nós temos muita responsabilidade diante disso também. Bom, começaremos então no próximo vídeo. Eu vou lançar para vocês aí a lição número 8. A gente vai conversar com elas, a gente vai comentar a respeito delas e qualquer dúvida que tiver, comenta aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o joinha que tem aqui embaixo, que ajuda esse canal a chegar na mão de mais gente, beleza? Um grande abraço, meus queridos, muito obrigado por ter assistido até aqui e até mais.